vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, iniciamos hoje o livro de volume 3. E lá em matemática teremos um assunto novo. O assunto é divisão. Então peço para que vocês assistam esse vídeo explicativo com bastante atenção. Se for necessário, volte um pouquinho ao vídeo e assista novamente. E se tiver alguma dúvida, pode procurar a mim ou a professora Tatiana lá no grupo do WhatsApp, ok? Se organizem, separem o material e vamos começar a nossa aula. Tchau, tchau! Então, quarto ano, iniciamos hoje o capítulo 7 com o assunto divisão. Peço para que vocês abram agora o livro de volume 3, na página 3. Então, eu já destaquei alguns pontos importantes dessa leitura. Nós já tínhamos feito no ensino presencial algumas contas de divisão, então agora iremos retornar esse assunto, ok? As ideias da divisão. Acompanhe a situação. Acompanhe algumas atividades realizadas em uma escola. A turma de Luísa, do quarto ano, foi dividida em grupos para uma atividade. Depois, todas as turmas foram reunidas na quadra de esporte. Observe. Então, primeiro a professora fez essa divisão na própria sala e, no outro momento, estavam todos reunidos. Situação problema. A professora de Luísa vai distribuir igualmente 75 palitos entre os grupos de alunos representados na imagem da esquerda. Ela tem 75 palitos para distribuir igualmente em 3 grupos. Até destaquei essa frase aqui, que é o nosso ponto principal. São 75 palitos e 3 grupos para ser feita essa distribuição. Essa ideia de divisão é uma ideia de repartir em partes iguais. Ela quer que cada grupo receba a mesma quantidade de palitos. Então, de uma maneira mais rápida, como nós podemos chegar nesse resultado, nessa divisão? De 75 dividido por 3. A maneira mais prática é armando e efetuando a nossa conta. Claro que se você tem acesso à calculadora, você também pode utilizar o recurso, mas em sala de aula a gente precisa armar e efetuar a divisão. Então eu peço para que vocês se atentem aqui, ó, algoritmo convencional, que é a forma convencional que vocês aprendem na escola. Então, numa divisão simples, eu tenho 75 que divide por 3. O que eu sempre peço para que vocês observem? O primeiro número é o 7. Ele é maior ou menor do que o 3? Ele é maior. Então, ele sozinho consegue começar o processo de divisão. Então, você vai selecionar ele. Depois, você vai voltar aqui para o divisor, que é o 3. E vai pensar, na tabuada do 3, o que eu multiplico com ele que chega o mais perto possível do 7 ou no próprio 7? Então, lá na tabuada do 3, quando nós multiplicamos 3 vezes 2, o resultado é 6. É o mais próximo que eu vou conseguir chegar. Então, aqui embaixo do 7, eu vou fazer a subtração. Menos 6. 7 menos 6, resto 1. Não acabei a minha divisão, porque eu preciso dividir ainda o numeral 5. Então, eu vou selecioná-lo. Então, agora estou dividindo 5. Vou mais uma vez aqui no divisor, imaginar a tabuada do 3. O que eu multiplico com 3, que chega mais próximo de 15, porque eu já tinha 1 e desci esse 5, então se tornou 15. É o 3 vezes 5. 3 vezes 5 chega exatamente no 15. Então, aqui eu vou colocar menos 15. 15 tira 15, 0. Dividi todos os números, resultado 0, eu acabei a minha divisão. O que isso quer dizer? Que 75 palitos dividido para 3 grupos de alunos, cada grupo vai receber 25 palitos, tá? Relembrando o nome dos termos da divisão. O 75 é o meu dividendo, que é o que eu quero dividir. O 3 é o divisor, que é por quanto eu quero dividir. O quociente é o resultado dessa minha conta. E o resto é sempre a sobra, que pode ser 0 ou mais do que 0, quando a divisão não for exata. Ok?
E aí eu tenho uma informação importante aqui. A divisão cujo resto é igual a zero é chamada de divisão exata. Quando o resto for diferente de zero, a gente vai ver que é chamada de divisão não exata. Também pode acontecer, tá? Uma outra situação problema. No pátio da escola, há 112 alunos reunidos e os professores formaram grupos com 5 alunos para uma atividade. Quantos grupos eles conseguiram formar? Uma outra conta, passando uma outra ideia dentro da divisão. É a ideia de medir. Para essa situação aqui, o livro traz como recurso, lá na página 5, o material de apoio, onde eu conseguiria representar 112 com uma placa, uma barra e 2 quadrinhos e realizar essa divisão pelo material de apoio. Porém, para o nosso dia a dia, é muito importante que a gente consiga realizar a divisão pelo algarismo convencional. Então, eu peço que vocês se atentem aqui, ó, no finalzinho, aonde eu tenho essa conta, que é 112 dividido por 5. E no meu 112 dividido por 5, eu vou realizar a conta, o passo a passo, como já foi explicado aqui na página 4. E vou chegar no resultado de 22, tá? Então, é interessante que vocês saibam todos esses processos, por exemplo, material de apoio, ou utilizem a calculadora, mas o principal é armar e efetuar a conta, ok? Já aqui na página 6, eu tenho exemplos de divisões, várias divisões, onde vocês podem observar que o resultado em algumas é zero, em outras o resultado não é zero, o resultado é 2. Também pode acontecer, nem sempre as contas vão ser exatas. E aí, logo que no início da página, traz justamente essa informação, que a divisão cujo resto é diferente de zero é chamada de divisão não exata. Então, nem sempre nas divisões o resultado vai ser zero. Aqui na página 6, vocês podem observar diferentes divisões que o livro traz para gente. Umas com o resto 0, outras com o resto 2 e com o resto 1. Todas no mesmo processo da divisão longa, né? Que a gente vai fazendo a divisão e envolvendo a subtração. Então, depois de vocês observarem com atenção esses exemplos de divisões, vocês vão passar para as atividades. Então, lá na página 7, a questão 1 diz o seguinte: o restaurante que Lucas gerencia tem um salão com mesas para 4 pessoas. Para uma festa de casamento, esse restaurante recebeu 112 convidados. Quantas mesas deve haver nesse salão? O que o livro quer que nós saibamos? 112 convidados, cada mesa comporta 4 pessoas. Quantas mesas eu vou precisar? Basta você realizar uma divisão simples. 112 dividido por 4. Então, vocês vão armar com atenção 112 dividido por 4 e depois completar na resposta. Questão 2. Uma roda gigante tem capacidade para transportar 168 pessoas e em cada cabine cabem 6 pessoas. Quantas cabines tem essa roda gigante? Bem parecido com a questão anterior, né? São 168 pessoas, onde em cada cabine só cabem 6. Então, quantas cabines tem nessa roda gigante? Você vai dividir 168 dividindo o 6, dividindo por 6. Vai armar a conta, vai fazer o processo com atenção e depois completar a resposta, tá? Uma conta de cada vez. Não se embolem, façam com atenção. Se tiver alguma dúvida, é claro, podem nos chamar no grupo, ok? Mas é muito importante que vocês tentem realizar esse processo com calma e sozinhos, já para ir treinando as contas de divisão. A questão 3. Amanda faz bijuterias e distribuiu 180 miçangas igualmente entre 7 colares. Quantas miçangas ela usou em cada colar? Quantas miçangas sobraram? Aqui eu tenho uma conta que vai ser realizada, mas na hora de completar na resposta,
eu vou ter que escrever duas respostas diferentes. Então, vamos lá. Ela faz bijuterias, tem 180 miçangas e fez 7 colares. Distribuiu igualmente 7 colares. Antes de eu explicar a conta, eu quero que vocês se atentem a essa palavra aqui, ó. Distribuiu. Tem algumas palavras nesses probleminhas que o livro e a tia coloca nas atividades do caderno que nos indicam que tipo de operação deve ser feito. Distribuiu, repartiu. São palavras que nos remetem à divisão. Então, é muito importante também que vocês se atentem a essas palavras. O que vocês irão fazer aqui no cálculo? Irão dividir 180 dividido por 7, porque foram 7 colares. Irão realizar todo o processo de divisão e irão perceber que o resultado não vai ser igual a zero. Vai ser diferente, é uma divisão não exata. Na resposta, você irá colocar: Amanda usou a quantidade de miçangas em cada colar e sobraram tantas miçangas, ok? Irão fazer esses dois processos nessa questão 3. Virando na página 8, questão 4. A família de Ana se mudou para uma casa nova e precisou comprar alguns eletrodomésticos como os que estão representados abaixo. Então, eu tenho um liquidificador que custou R$ 75,00 e uma batedeira no valor de R$ 250,00. O pai de Ana vai pagar esses eletrodomésticos em 5 parcelas iguais. Qual será o valor de cada parcela? Aqui, vocês também irão precisar realizar duas operações. Por quê? Porque os valores desses produtos estão separados. A primeira coisa, você vai ter que somar o valor da batedeira mais o valor do liquidificador. Então, aqui do lado você vai armar 250 mais 75. Vai somar uma soma simples e vai ver que o resultado vai ser 325, o valor dos dois. Depois disso, a atividade diz que o pai de Ana vai pagar esses eletrodomésticos em parcelas iguais. Ele vai parcelar esse valor de R$ 325,00. Então, ao lado, você vai armar a conta. 325 dividido por 5. E por que por 5? Porque são 5 parcelas iguais. Aí, você vai armar a conta, vai realizar a divisão. E aí, sim, você vai descobrir o valor das parcelas aqui no nosso quociente. E aí, na resposta, você vai escrever: o valor de cada parcela será a resposta que deu aqui no quociente. Ok? Questão 5. Pedro e 7 amigos saíram para almoçar e a conta de R$ 280,00 foi dividida igualmente entre eles. Quantos reais Pedro pagou por esse almoço? Então, vamos lá. Era Pedro mais 7 amigos. Então, o total desse grupo era 8 pessoas. A conta foi de R$ 280,00. Você vai dividir aqui no espaço do cálculo. 280 dividido por 8, porque era Pedro mais 7. E aí, o resultado aqui do quociente vai ser justamente o valor que ficou para cada um pagar. E aí, você vai escrever aqui na resposta: Pedro pagou a quantia que vai sair aqui no nosso quociente. Não só o Pedro, né? Como todos os outros pagaram a mesma quantidade. Ok? Questão 6. Caio vai pagar R$ 190,00 de entrada nesta bicicleta e o restante em 5 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Aqui é mais uma conta onde nós iremos precisar fazer 2 etapas. Se vocês prestarem atenção, o valor da bicicleta total é de R$ 730,00. O exercício nos fala que o Caio vai dar uma entrada de 190. E o que sobrar é que vai ser parcelado. Primeiro eu preciso descobrir qual é essa sobra depois que ele der essa entrada. Então, o que eu vou fazer? O que vocês irão fazer? Irão armar a conta. 730, que é o valor total, menos 190, que é o valor da entrada que ele vai pagar à vista.
vão fazer essa subtração simples, 730 menos 190, e vão chegar no resultado de R$ 540. 540 é o valor que sobrou, valor esse que será parcelado em 5 parcelas, como falou aqui na atividade, em 5 prestações iguais. Esse 540, ao lado aqui você vai armar 540 dividido por 5. E aí vai realizar toda a divisão e o resultado dessa divisão aqui no quociente vai ser justamente o valor dessas parcelas. Aí aqui na resposta você irá escrever o valor de cada prestação e vai colocar a resposta que você encontrou aqui, ok? Chegamos na última página, que é a página 9 da aula de hoje. Questão 7. Fábio trabalha em um sítio e colheu 325 quilos de tomates, que serão distribuídos igualmente em caixas com capacidade para 8 quilos. Quantas caixas serão necessárias? Uma atividade simples. O todo é 325 quilos e ele quer distribuir em caixas com capacidade para 8 quilos. Você vai armar aqui a conta, 325 dividido por 8. Vai realizar a divisão e aí aqui no quociente, o resultado vai ser justamente a quantidade de caixas necessárias. Só que essa conta tem um porém. Quando você realizar toda essa atividade, você vai perceber que tem um resto. Então, vamos lá que eu vou fazer essa aqui junto com vocês para vocês entenderem o raciocínio. 325 dividido por 8. Como que vocês irão fazer? Vocês vão perceber que o primeiro numeral é o 3, ele é menor do que o 8, então sozinho ele não consegue dividir. Então, você vai precisar selecionar o 32. Vai pensar na tabuada do 8, o que você multiplica com ele que chega perto, o mais próximo possível, ou chega no 32. Você vai perceber que é 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Então, aqui você vai colocar menos 32 e vai realizar a subtração. 32 que tira 32, resultado 0. Vai descer o 5 que ainda não foi dividido. Então, você seleciona o 5 e coloca ele aqui embaixo ao lado do 0. Vai pensar, o que você multiplica com 8 que chega o mais próximo possível de 5? 8 vezes 0, correto? Porque 8 vezes 1 ultrapassa o 5 e não pode ser ultrapassado, tem que ser o mais próximo possível. Então, 8 vezes 0, você vai colocar o 0 aqui, 8 vezes 0 é igual a 0. Então, aqui embaixo do 5, você vai colocar o 0 e vai fazer a subtração. 5 tira 0, continua com 5. Dividiu todos os números aqui, significa que 5 é o meu resto. Então, vamos no nosso raciocínio juntos. Aqui está dizendo que é necessário, para dividir esses 325 quilos, 40 caixas. Mas você não pode deixar esses 5 tomates aqui do lado de fora. Esses tomates que sobraram precisam ser comportados em algum lugar, ou seja, em mais uma caixa. Então, na verdade, é 40 caixas que vão estar cheias, preenchidas, mais uma caixa somente para comportar essas 5 unidades aqui que sobraram. Então, 40 mais uma caixa, 41 caixas. Então, aqui na resposta você irá escrever: serão necessárias 41 caixas. Ok? Essa aqui é para a gente pensar mais um pouquinho, mas também não tem dificuldade. Bom, questão 8. Breno vai dividir igualmente a quantia de R$ 309 entre seus filhos. Letra A, porque aqui nós temos letra A e letra B. Letra A, faça uma estimativa, ou seja, determine, sem fazer nenhuma conta,
a quantia que cada filho de Breno vai receber, registre esse valor. Aqui, a gente não tem espaço de cálculo, tá pedindo para a gente fazer uma estimativa. Então, eu vou sugerir que vocês façam a letra A na calculadora, ok? Vocês vão pegar a calculadora de vocês e irão digitar 309, vão apertar o símbolo de dividir, vão digitar o número 3 e, por fim, o sinal de igual. E aí vai aparecer o valor correto da quantia de dinheiro que cada filho recebeu, ok? Então, aqui na letra A, você irá colocar essa quantia. Na letra B, você vai armar essa conta. Então, aqui na letra B, você irá fazer essa divisão. 309 dividido por 3. E você vai perceber que o resultado da calculadora e o resultado do papel vai ser o mesmo. Só são ferramentas diferentes para se chegar no mesmo resultado, tá bom? Aí aqui na resposta você irá escrever: cada filho irá receber o valor que apareceu tanto na calculadora quanto aqui na divisão, ok? Última questão é a questão 9. Para realizar uma atividade, os 235 alunos das turmas de 4º ano de uma escola foram reunidos em 9 grupos com a mesma quantidade de alunos. Então, era um total de 235 alunos e dividiram esses alunos em 9 grupos. Quantos alunos há em cada grupo? Você vai armar a divisão. 235 dividido por 9. Vai realizar a conta direitinho e vai chegar aqui no resultado. Essa também será uma conta com sobra, vai ser uma divisão não exata. Vai sobrar aqui no final, vocês irão perceber. Na resposta, vocês irão colocar há tantos alunos em cada grupo. E que quantia é essa que vocês vão colocar? Justamente o que aparecer aqui no seu quociente, que é a resposta. A letra B é uma pergunta oral, que vocês mesmos irão perceber depois de realizar essa conta. Sobrou algum aluno sem grupo? Nesse caso aqui, sim, vai sobrar. E aí tem uma questão que vocês podem discutir com o familiar ou com o responsável que estiver te auxiliando nessa atividade. O que você faria para resolver esse problema? Sobrando no caso, um aluno sem grupo, uma criança sem grupo. Como que vocês tentariam resolver essa situação? Ok? Então, por hoje, a aula de matemática acaba por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, podem nos procurar lá no nosso grupo do WhatsApp. Beijinhos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!